Ora, muito bom dia a todos, desejo-vos um bom sábado e eu gostei da história, Mané. Esta ovelha, há várias ovelhas, esta ovelha estava perdida e sabia que estava perdida, mas às vezes também há ovelhas perdidas dentro do curral, não é? E também há parábolas para isso. E também há sintomas que às vezes nós também temos e que devemos estar atentos para o facto de podermos sempre estar perdidos, porque Jesus não quer que ninguém se perca. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de São Pedro, capítulo 1, primeira epístola de São Pedro, capítulo 1, e vamos ler os versículos 18 e 19. 1 de Pedro, capítulo 1. Eu ia pedir se me podiam acender as luzes daqui, que eu estou a ver um pouco. Muito obrigado. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, diz assim: Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Portanto, temos aqui um problema de resgatados da vossa vã. Vã significa uma coisa sem interesse. Fútil. Exatamente. Da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Ou seja, o nosso background cultural. Versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Temos aqui a solução para as nossas perdições. Vamos ver mais um texto, agora em primeira epístola de Timóteo, capítulo 2. Primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, e vamos ler os versículos 9 e 10. 1 de Timóteo 2, 1 Timóteo 2, 9 e 10 diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou perlas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A palavra pudor significa com recato, sem exibições. Agora vamos ver 1 de Samuel, Velho Testamento, primeiro livro de Samuel, e agora no capítulo 16. 1 de Samuel, e no capítulo 16, vamos ler o versículo 7. 1 de Samuel 16, 7, diz assim: E sucedeu, 16:7, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o Senhor vê o que está diante dos olhos. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Eu vou fazer uma pergunta, eu não vou pedir que me respondam o que é pior, entre aspas, olharem só para a nossa aparência ou olhar para o nosso coração. Não respondam. O tema que vamos falar hoje é sobre o uso de adornos e o uso de joias, que é uma questão que a Igreja Adventista tem a sua posição. Ainda há pouco falava-se no Manual de Igreja, fala sobre isso, o Espírito de Profecia fala, a Bíblia também fala. Hoje vamos ver como é que este assunto aparece ao longo das páginas da Bíblia. Mas a grande questão é: será que o uso de joias e adornos compromete a nossa vida eterna? Poderá vir a comprometer a nossa vida eterna? Não, temos a noção que é um assunto que é desconfortável, é um assunto que pode envolver alguma polémica,
Mas o que interessa aqui é o que a Bíblia diz e não aquilo que nós pensamos sobre o assunto. Há um princípio fundamental que nos deve pautar em todos os casos em que possa haver alguma dúvida, alguma questão, que é um excerto de um versículo bíblico que diz assim: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Se Deus nos pedisse hoje o que quer que seja, obedeceríamos, e Ele pede-nos que haja crescimento espiritual a partir do momento em que somos salvos. Nós somos salvos pela sua graça, mas depois da salvação há depois um processo de santificação. E é nesse processo que Ele nos quer colaborar connosco, nos quer ajudar a... Gostei de ver ali os frutos do Espírito quando entrei. Temos ali a benignidade, o amor, o domínio próprio, a bondade, a mansidão, a paciência ou perseverança, a fidelidade, a paz, a alegria e já está. Pronto. Gostei muito de ver e tem tudo a ver com aquilo que vamos falar hoje. Vamos ao livro do profeta Isaías. Capítulo 3. Isaías, capítulo 3. Ora, Isaías, capítulo 3. E vamos ler a partir do versículo 16. Isaías 3, 16. E vamos ler para já até o versículo 21. Isaías 3, 16, diz assim: Diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes. Impudentes significa com falta de pudor, ou seja, com atrevimento, com sensualidade. Quando andam, caminham saltitando, fazendo um tilintar com os seus pés. Como é que uma pessoa, neste caso aqui refere-se a uma senhora, mas poderia não ser, como é que uma pessoa vai andando e vai tilintando quando caminha? Às vezes os gatos têm aquela coleirazinha com um guiso e a gente ouve onde é que eles andam, não é? E nós vamos ver que a senhora tinham pulseiras nos pés. Diz assim: Portanto, o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez, o que Ele não faz para nos resgatar lá da ovelha número 100, não é? Naquele dia, agora reparem a promessa maravilhosa, que está aqui um diagnóstico muito difícil, não é? Mas reparem na promessa maravilhosa, porquanto o Senhor, naquele dia, versículo 18, naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés e as toucas e os adornos em forma de lua, os pendentes, as braceletes, as estolas, os gorros, os ornamentos das pernas, os cintos e as caixinhas de perfumes e os brincos, os anéis e as joias do nariz. Isto é uma promessa maravilhosa, é uma promessa de salvação. Isto é uma promessa de salvação. Qual era então o contexto onde esta passagem aparece? Israel estava num momento de apostasia, estava longe de Deus, e a prática do povo era usar este tipo de ornamentos. Nós vimos aqui no versículo 16 os olhares impudentes, ou seja, falta de pudor, atrevimento, sensualidade, olhos sedutores. No versículo 18 fala em adornos em forma de lua, em meia-lua. Às vezes há uns fios que têm essa meia-lua. Também há isso na simbologia do Islão, tem uma meia-lua e uma estrela. O Partido Comunista tem a foice e o martelo, que tem a ver com isto. Tem a ver com a adoração pagã, ou seja, os hábitos da vizinhança e a apropriação da cultura. Hoje fala-se muito em multiculturalismo, mas a Bíblia não é nada multiculturalista. Porque sempre que o multiculturalismo entrava no acampamento de Israel, as coisas não corriam bem. E aqui vemos exatamente um exemplo disso.
No versículo 19 fala em pendentes e braceletes. No versículo 18 fala em joias de anéis e joias no nariz, aquilo que nós hoje chamamos piercings. Depois, dos versículos 22 ao 26, diz assim: os vestidos, porque reparem, nós estamos a ler aqui, diz que naquele dia o Senhor tirará os ornamentos. E depois o Senhor vai tirar estes ornamentos. É uma promessa de salvação. É uma boa notícia e Deus faz a lista daquilo que vai tirar, do que é que nos vai salvar. E continua, a lista continua a partir do versículo 22, diz assim: os vestidos de festa, os mantos, os saios, as bolsas, os espelhos, o linho finíssimo e os turbantes e os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro e por cinto uma corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste luxuosa, pano de saco e queimadura em lugar de formosura. Os teus homens cairão à espada e os teus poderosos na peleja. E as suas portas gemerão e prantearão e ela desolada se assentará no chão. Ou seja, significa que a Bíblia diz que o que Deus aprecia não é os nossos holocaustos, mas sim o coração quebrantado. E aqui o que nós vemos é que o povo ficará com este coração quebrantado. Temos aqui uma promessa de limpeza, limpar o nosso coração. Havia um hino infantil que não sei se ainda se canta, porque eu não faço parte, já não tenho as minhas filhas na escola infantil, que era um hino, não sei se conhecem, se conhecerem podem cantar comigo, é assim: Satanás me suja o coração, mas Jesus o faz qual algodão. Conhece o hino? Pronto. No fundo, é esta promessa de limpeza que nós temos que ver aqui neste texto de Isaías, que acabamos de ler. Quantas vezes nas nossas casas nós não vamos acumulando tralha? Eu fiz há pouco tempo uma limpeza lá em casa, tínhamos lá muita coisa, tivemos que passar a casa toda a pente fino, e eu acho que metade do que eu tinha em casa foi para o lixo. Acho eu, não sei. Mas pronto, às vezes já há essa necessidade para ganharmos espaço, coisas que já não têm utilidade, que já passaram de prazo, e portanto, e depois aquilo custa um bocado, porque são coisas que nós às vezes temos apego emocional, como é evidente, estamos habituados a ver lá em casa, mas depois do trabalho feito, a gente olha e a casa parece que tem um ar, parece que respira-se um ar diferente. Eu acho que já todos passámos por isso nas nossas casas. Se não passaram, experimentem, que é uma experiência fantástica. Experimentem fazer isso. E é isso que Deus está a tentar fazer aqui. Que nós nos livremos, na nossa vida espiritual, daquilo que não interessa. Aliás, há um texto bíblico que diz assim: por que razão gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Não é? Vamos abrir agora as nossas Bíblias no livro de Juízes, para trás. Estávamos em Isaías, vamos para o livro de Juízes. E capítulo 8, o livro dos Juízes, capítulo 8. E vamos ler do 22 ao 24. Juízes, capítulo 8, e a partir do versículo 22, diz assim: Então os homens de Israel disseram a Gedeão: Domina sobre nós, tanto tu como o teu filho e o filho do teu filho, porquanto nos livraste da mão dos medianitas. Então Gedeão lhes disse: Sobre vós eu não dominarei, nem tampouco o meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhes mais Gedeão: Uma petição vos farei: dá-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. Ora, o que é que se está aqui a passar? Para já, o que é que significa a palavra despojo? Quando havia uma guerra, a nação que vencia apropriava-se das riquezas do povo que foi derrotado. Ok? E pelos vistos,
Os outros, que eram ismaelitas, os derrotados, usavam pendentes, ou seja, brincos de ouro. E o que eles estavam a querer ficar com aquilo, e ele diz, vocês não fiquem com isso. Vocês não fiquem com isso. Ou seja, porquê? Porque o uso de joias não é uma prática do povo de Deus. É certo que temos alguns relatos em que o povo de Deus usa joias. Um exemplo muito conhecido é o caso de Rebeca, que ela usava joias, está escrito, mas não está escrito que Deus aprovava. Não podemos justificar as nossas práticas com as práticas dos outros, porque se fosse assim, então também poderíamos praticar a poligamia, uma vez que os patriarcas, não estamos a falar lá do Zé da esquina do povo de Israel, estamos a falar, os patriarcas praticavam a poligamia, não é? Jacob, por exemplo, Salomão, David, não é? Praticavam poligamia e, portanto, isso por si só não nos permite, então agora também podemos praticar a poligamia. Quando analisamos o histórico do povo de Israel, percebemos que eles usavam joias em contexto de apostasia e que deixavam o uso das joias quando se convertiam ou quando regressavam a Jeová, quando saíam lá do sítio onde estava a ovelha perdida e regressavam ao curral. Vejam, por exemplo, um exemplo disso temos no Apocalipse as duas mulheres, a mulher do Apocalipse 12 e a mulher do Apocalipse 17. A descrição da indumentária não tem nada a ver, ok? Uma está vestida com ouro e pedras preciosas, ao passo que a outra está vestida de luz, está vestida por Cristo e não por ela própria. A apostasia de Israel não tinham que ver apenas com o uso de joias, só que associado ao uso de joias vinha também a idolatria, as bebedeiras, sacrificar os filhos a Moloque. E vamos ler em Levítico, vamos agora um bocadinho mais para trás, no livro de Levítico, capítulo 19, e vamos ler o versículo 28. Levítico, capítulo 19, e o versículo 28. Diz assim: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne. Ou seja, furar, ok? Qualquer coisa. E depois diz também o seguinte: nem nunca fareis o quê? O que é que diz a vossa Bíblia? Não fareis o quê? Marca alguma sobre vós. Ou seja, eu sou o Senhor, ou seja, eu sou o Senhor da tua vida. O que é que Deus está a dizer? O teu corpo não te pertence. O teu corpo pertence-me a mim, diz o Senhor. Por duas razões. Primeiro, porque fomos criados, e segundo, porque fomos redimidos. Portanto, digamos que Deus tem sobre nós dois títulos de propriedade, por criação e por redenção. Se pelos mortos não devemos fazer incisões na carne, então e pela vaidade será que podemos? Temos o caso do furo nas orelhas, temos o caso das tatuagens. São Paulo diz que o nosso corpo é o templo de quê? Espírito Santo. O nosso corpo não nos pertence. Não fomos criados com furos, não fomos criados com brincos, nem com pulseiras, nem com anéis, nem com desenhos na nossa pele. Vamos ao livro de Gênesis, capítulo 35, mais para trás ainda, ao primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 35, e vamos ler a partir do versículo 1. Gênesis 35, capítulo 35, e logo a partir do versículo 1 diz o seguinte: disse, pois, Deus a Jacob: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacob à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai, ou seja, ia haver um encontro com Deus, ia haver um momento especial de luta,
Ia haver um momento especial de luta. E era preciso uma preparação para o encontro com Deus. E então, o que é que eles vão ter de fazer? Diz assim: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos. E depois diz o quê? Mudai as vossas vestes. Quando vamos à presença de Deus, no santo dia de sábado, devemos ter uma roupa especial. Mas isso é um assunto para outro dia. Levantemo-nos e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Senhor, que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo, e que foi no caminho que tenho andado. Então deram a Jacob todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos. E o que é que eles deram mais? O que é que diz o texto? As arrecadas que estavam aonde? Nas suas orelhas. E Jacob os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Para que é que foi preciso isto tudo? Porque iam à presença de Deus. Eles tinham deuses estranhos, eles eram idólatras, eram pagãos. Não conheciam o Deus de Jacob, tomaram a decisão de se consagrar a Deus e entregaram tudo. Entregaram tudo. Deuses, brincos, porquê? Porque esta não era a prática do povo de Deus. Mais um texto. Agora, Êxodo. Logo a seguir a Gênesis temos o livro do Êxodo e vamos ao capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. E vamos ler também a partir do versículo 1. Ora, o que é que se passou aqui? Moisés foi para o Monte Sinai, recebeu as tábuas da lei, e demorou, aquilo ainda foi, não foi lá só, espere aqui um bocadinho que eu venho já, não, ele ficou lá uns dias, e o povo esperou, e como quem espera, desespera, eles resolveram achar que Moisés já não vinha e que tinham que orientar a vida sem Moisés. E então vão falar com Arão para fazer o bezerro de ouro. Arão era um líder frouxo, leiam isso no livro Patriarcas e Profetas, porque fazia aquilo que o povo queria e não o que Deus mandava, era um líder frouxo, e permitiu que eles fizessem o bezerro de ouro. Fazem o bezerro de ouro, fazem lá uma grande festa, com música à vontade deles, com dança à volta do bezerro à vontade deles, e têm o desplante de chamar Jeová ao bezerro. Portanto, eles estavam a adorar o Deus verdadeiro de forma equivocada, o que significa que o facto de estarem a adorar a Jeová não significa que está tudo bem. A forma como ele é adorado faz toda a diferença, e aqui, neste caso, fez toda a diferença. E entretanto, Moisés chega, vê aquele despautério e atira com as tábuas ao chão, partem-se as tábuas, há lá pancadaria, matam os idólatras. Moisés ainda tem ali um bate-boca, vamos falar assim, com o próprio irmão, como é que tu foste deixar uma coisa destas? Enfim, foi tudo a correr bem. Os irmãos conhecem a história. Agora, quando Moisés atira com as tábuas ao chão, o que é que isto significa? Que a aliança foi quebrada. E se a aliança é quebrada, o povo está perdido. E então era preciso renovar a aliança. E é neste contexto de renovação da aliança que nós chegamos ao capítulo 33 e vamos ler a partir do versículo 1 e vamos ver o que é que acontece. Então diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito. Reparem neste pormenor: sobe daqui, tu, Moisés, e o povo que tu fizeste subir. Ou seja, Deus está-se a descartar aqui. Olha, este povo é teu, eu não tenho nada a ver com ele, é o que Deus está aqui a dizer. À terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacob, dizendo: à tua descendência a darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus e os amorreus e os heteus e os perizeus e os heveus e os jebuseus. E uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ou seja, Deus está a dizer: olha, eu já não vou.
Eu mando um anjo e vocês agora que se orientem com o anjo, porque comigo não contem. No fundo é o que Deus está a dizer. Versículo 4. E ouvindo o povo esta má notícia, porque é assim, até ali Deus os tinha conduzido, e a partir de agora já não conduz e vai mandar um anjo, também é muito bom, mas Deus é melhor, não é? Pronto. E ouvindo o povo esta má notícia, o que é que diz a seguir? Logo a seguir. Pranteou-se, diz a minha versão, ou diz chorou, certo? Pronto. E ninguém fez o quê? Pôs sobre si os seus ornamentos. Estão a ver? A consagração, a entrega total, passa por aqui. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei, porém agora tira os teus ornamentos, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos ao pé do monte de Horebe. Foi a consagração, foi o renovar da aliança que tinham feito com o Senhor e que eles próprios a tinham quebrado, e foi no sentido de reavivamento espiritual, no sentido de entrega, de pedir a Deus, não, nós queremos que Tu sejas o nosso Senhor, nós queremos que Tu nos conduzas até a Canaã. E nós que vamos a caminho da Canaã espiritual, que temos, o povo de Israel tinha o objetivo de chegar a Canaã. Deus suscitou um profeta que deu orientações ao seu povo para os conduzir até à Canaã terrestre. Nós, povo adventista, vamos para a Canaã celestial, e suscitou no seu meio uma profeta para nos conduzir à Canaã celestial. Profeta é essa que tem muitos livros, só para citar 9 volumes dos testemunhos, onde temos detalhes sobre a nossa conduta para estarmos preparados para passar os portões da eternidade. Então devemos olhar para essas indicações como preciosas para a nossa edificação espiritual, como preciosas para a nossa meta, que é a eternidade. Deus estava a dizer que eles eram um povo obstinado que não os iria acompanhar. O povo chorou. Os povos vizinhos usavam joias e o povo só usava em estado de apostasia, mas quando se consagrava ao Deus, ele as entregava. Vamos ver outro texto, Jeremias 4, livro do profeta Jeremias, no capítulo 4. A ler a partir do versículo 30. Jeremias 4:30 diz assim: agora, pois, reparem que o profeta Jeremias viveu num contexto de muita apostasia. O povo de Israel tinha batido no fundo e estava na iminência de ser deportado para a Babilónia. Portanto, o contexto era terrível, e os irmãos conhecem a história de Jeremias, que cada vez que Jeremias abria a boca, era logo levado em braços para o fundo do poço, certo? Portanto, o que ele dizia era tudo menos simpático, o que ele dizia era tudo menos politicamente correto. Ok? Vamos ver o que é que ele diz aqui. Jeremias 4, a partir dos versículos 30 e 31, diz assim: agora, pois, que farás, ó assolada? Está-se a referir ao povo, que uma mulher, aliás, no Apocalipse a gente tem isso, não é? A mulher pura, vestida de sol e de justiça, é a igreja de Deus, a mulher prostituta é a igreja corrompida, a igreja apostatada, não é? Agora, pois, o que farás, ó assolada? Ainda que te vistas com carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que pintes em volta dos teus olhos, em vão te farias bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Reparem que aparece aqui na mesma listagem, quer os adornos de joias, quer a parte cosmética de pintar os olhos ou o que quer que seja.
Versículo 31. Porquanto ouço uma voz como a de uma mulher que está de parto, uma angústia como a que está com dores de parto do primeiro filho. A voz da filha de Sião, ofegante, estende as suas mãos dizendo: ó, ai de mim agora, porque já a minha alma desmaia por causa dos assassinos. Ou seja, o facto dela estar vestida daquela maneira, no fundo, era um grito da ovelha perdida, lá no fundo longe, não é? É um grito, às vezes é um grito de chamar por socorro, que nós também é aqui que aqui podemos ver. Em 2 de Reis, agora é só um pequeno apontamento, segundo livro dos Reis, para trás, no segundo livro dos Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo 9 e no versículo 30, segundo livro dos Reis, capítulo 9 e versículo 30, diz assim: qual é o contexto? Jezabel tinha chegado ao fim da linha, ia ser morta, ok? Depois de todas as atrocidades que aquela mulher fez ao povo de Israel. Conhecemos a história lá do Acabe, do Elias, e toda aquela confusão. Ela era a adoradora dos profetas de Baal. Entretanto, os profetas de Baal foram mortos, porque foi preciso, lá está, fazer uma limpeza no povo de Israel, ela está na iminência de ser morta, e vejam a arrogância com que ela encara a morte. Vejam aqui, 9:30. Depois Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, pintou em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Ou seja, ela pintou-se toda, arranjou-se toda, muito bem, e a seguir ela cai cá para baixo e é devorada pelos cães. Era uma mulher arrogante e, portanto, podemos ver exatamente isso. Temos que admitir, irmãos, que por vezes há alguma falta de cuidado da nossa parte. Às vezes, facilmente, esquecemos destas coisas que nós ouvimos quando fazemos os estudos bíblicos de preparação para o batismo, mas muitas vezes são coisas que convém de vez em quando relembrar. Começamos por condescender e depois acabamos por, que a gente condescende um pouco aqui, um pouco ali, e às tantas já estamos como a ovelha perdida. Esta história vem mesmo a calhar, mano. Estamos como a ovelha perdida já muito longe e clamamos por socorro e Jesus vem em nosso auxílio. Não se esqueçam que aquilo que uma geração tolera, a geração seguinte vai aceitar. Muitas vezes o argumento é que Deus analisa apenas o coração, mas já vimos no início deste estudo que não é bem assim. Deus vê de facto o coração, só que tem de haver uma coerência entre a aparência e a essência. Eu vou dizer outra vez, tem de haver coerência entre a aparência e a essência. Lembram-se da parábola da figueira? Era a época do fruto, mas não havia fruto. E pela palavra de Cristo, a figueira secou. Apenas Deus analisa o coração, mas a aparência todos analisam. E nestas condições tem de haver coerência entre aquilo que eu aparento e aquilo que eu sou de facto. Muitos argumentam que não tem importância, é apenas um hábito, mas que se não tem importância, porque é que se usa? Hábitos e costumes, aquilo que os outros fazem, não justifica absolutamente nada. No primeiro livro dos Testemunhos Seletos, na página 350, a serva do Senhor diz assim: a abnegação no vestir faz parte do nosso dever cristão. Trajar-se com simplicidade e abster-se da ostentação de joias e ornamentos de toda a espécie, reparem que ela diz ornamentos de toda a espécie, está em harmonia com a nossa fé. Lembrem-se do jovem rico. Quem não entregou tudo é porque não entregou nada. Uma coisa te falta, dizia Jesus ao jovem rico. O cristianismo exige a entrega total do eu. Joias, pinturas, roupa, alimentação, dia de guarda, os mandamentos, tudo.
Vamos ver na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, agora no Novo Testamento, primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Ora, primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, 1 de Coríntios capítulo 4, 1 de Coríntios capítulo 4, e vamos ler o versículo 9, diz assim: porque tenho em mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte. E depois diz assim, pois somos feitos, o quê? O que é que nós somos? Espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós temos os olhos sobre nós. Havia um hino no hinário antigo, o título era Muitos há que nos contemplam. Quem é que se lembra desse hino? Ó meu Senhor, eu quero ser muito puro, ó quero ser também, meu Deus, veraz. Pois muitos há que me contemplam, sim, meu Senhor, que olham para mim. Era um hino que estava no hinário anterior. Estamos em observação e o que se vê é o exterior, a roupa, os ornamentos e tudo o resto. Acham que na vida de Jesus havia conflito entre a aparência e a essência? A Sra. White, no livro Educação, na página 248, diz o seguinte: o caráter de uma pessoa é julgado pelo aspecto do seu vestuário. O caráter de uma pessoa é julgado pelo aspecto do seu vestuário. A aparência e a essência, agora já sou eu a comentar, já não é, já li o texto da Sra. White, Educação, página 248, ou seja, o que é que ela quer dizer isto? Que a aparência e a essência têm que estar em harmonia. Se nos entregarmos ao Senhor de coração e se queremos viver de acordo com a palavra de Deus, então tomemos uma decisão, irmãos. Senhor, se não é correto, então eu quero deixar de usar. A nossa aparência é importante. Precisamos de ser fiéis em tudo, na essência e na aparência. Eu não faço ideia como é que os irmãos estão a absorver esta mensagem, mas uma coisa parece-me que é claro. Deus não mandou usar, o povo não usava, a menos que estivesse num processo de fugir do aprisco. Satanás perdeu-se por causa da vaidade. E ele está muito interessado que nos aconteça o mesmo, mesmo que nós achemos que não é vaidade. Devemos entregar a Deus, mas se há dúvidas, peçam discernimento e poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Vamos, para terminar, vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, Romanos, capítulo 12. Ainda há pouco lemos um versículo muito bonito, na escola sabatina, capítulo 12, versículo 12, lemos este texto que ele diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Ora, antes de chegar aqui, que foi o versículo que lemos há pouco e lemos em coro, em conjunto, foi bonito, vamos ver o que é que Paulo diz no início do capítulo. Capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Que apresenteis os vossos corpos. Em quê? Digam alto. Em sacrifício vivo. Misericórdia. Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto emocional. Racional. Porque a emoção é muito bonita. Sabem como é que é a emoção? A gente vem à igreja, o louvor foi espetacular, a escola sabatina, maravilha, o culto nem se fala, e a gente sai daqui, foi tão bom. A minha vida vai ser diferente até eu sair daquela porta e tropeçar logo na primeira pedra que tiver na calçada. Isso foi a emoção que tomou conta de nós, porque quando é a razão,
as coisas também acontecem tropeços, claro que sim, e vamos ter de os vencer, mas ainda não chegamos lá. Mas havemos de chegar, não vamos perder o foco, vamos para Canaã. Mas quando a nossa conversão é emocional, a coisa não funciona. A gente tem que entender, perceber. Depois a emoção terá o seu lugar, mas a emoção nunca se pode sobrepor à razão. Por isso é que diz que é o vosso culto racional. E depois de versículo 2, e não sejais conformados com este mundo, ou seja, não se deixem aculturar por aquilo que os outros fazem, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Outras versões dizem transformados pela renovação da vossa mente. Estes neurónios que estão aqui têm que ser reprogramados, fazer aqui um reset. Quem é da informática sabe que é fazer aqui um reset e reiniciar isto tudo e instalar outros programas, porque os programas que estão aqui instalados já se viu que não funciona, não é? Pela renovação do vosso entendimento ou pela renovação da vossa mente, para que quê? Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e mais o quê? E perfeita, e perfeita vontade de Deus, porque pela graça que me é dada, digo a todo um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmãos, o apelo desta manhã é de entrega total, tudo entregarei. Nós vamos cantar o hino, o nosso irmão já o vai anunciar, mas eu vou fazer spoiler. É o hino 302. Antes de cantarmos, porque o irmão ainda não anunciou, não é para cantar, eu só vos quero ler a letra, porque a gente às vezes, quando estamos a cantar, e então este hino, este e outros são hinos que a gente já canta há 10, 20, 30, 40, 50 anos, eu já canto este hino há 50 anos, portanto a gente às tantas já nem liga à letra, mas vamos ver o que é que diz a letra. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, para ti, sempre a ti eu seguirei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma eis aqui. Este mundo mau renego, ou seja, eu não quero este mundo, quero dedicar-me a ti. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, que prazer ao meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Reparem que a gente às vezes pensa, quando tem que entregar aquelas coisas que a gente gosta tanto, vamos sempre infelizes, muito tristes, porque já não podemos ter aqueles prazeres que a gente gosta, mas não é isso que diz aqui o nosso hino. Tudo ao Cristo a ti entrego, que é a terceira estrofe, depois quando estiverem a cantar, lembrem-se, tudo ao Cristo a ti entrego, que prazer, que bom que já não tem que andar com aquelas coisas penduradas ao pescoço, não é? Que bom que já não tem que ir comprar lá aquelas besnagas, não é? Tudo ao Cristo a ti entrego, que prazer ao meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tenham um bom sábado.